E para comentar a medida americana que classifica os cartéis como terroristas, eu convido para esse papo Alan Fernandes, que é professor de Segurança Pública na Fundação Getúlio Vargas e na AESP. Boa noite, professor. Queria separar um pouco as coisas, porque a princípio faz um pouco de sentido os Estados Unidos colocarem todo mundo no mesmo balaio de terrorista e aí pode usar mais força das forças de segurança contra o crime organizado. Embora as próprias Nações Unidas não tenham uma classificação muito certa do que é terrorismo, a gente pode achar um traço comum, né? É um ato de violência baseado numa questão política. E o narcotráfico não está muito ligado nisso. Quais são as vantagens e as desvantagens de colocar todo mundo nesse mesmo quadrado que é o terrorismo? Boa noite, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui da nossa programação. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Segundo a lei americana, quando eles definem uma pessoa, uma organização como terrorista, isso aumenta o nível de poder sobre essa organização, mas principalmente no que tange a questões financeiras. Então, basicamente, colocar uma pessoa, uma organização como terrorista nos Estados Unidos significa facilitar bloqueio de bens, confisco de bens, impedir doações e transações, comércios feitos com essas pessoas e organizações. Do ponto de vista estritamente doméstico, a ideia caminha nas melhores práticas adotadas mundialmente. O grande receio dessa medida do governo americano, e eu acho que é externada pela presidente mexicana, é que isso se torne uma política, uma geopolítica norte-americana, ou seja, uma desculpa para que ele possa intervir em México, Venezuela, América Central, sob a pretexto de estar combatendo o terrorismo, como foi feito após o 11 de setembro de 2001. Professor Alan, eu separei um mapa aqui. Coincidentemente, eu estudei muito a América Latina e conheci muito a América Latina como correspondente. E quando eu vi essa notícia, eu lembrei do Plan Colômbia, que foi uma operação dos Estados Unidos, focado aqui, obviamente, na Colômbia, na parte mais acima da América do Sul. Isso começa na gestão Bill Clinton, ganha mais força na gestão George W. Bush. Então, nós estamos falando da transição dos anos 90 para os anos 2000 e que num curto espaço de tempo, vamos falar na primeira fase, na segunda fase, deu muito certo, porque os dois grandes cartéis colombianos, né, de Cali e Medellín, eles foram muito sufocados, mas é como uma detetização, né? Se o bairro todo, a vizinhança toda não for detetizado, os insetos saem de um lugar e vão para outros. Aí o que aconteceu? Houve uma migração dos cartéis para o Peru, para o Equador, para a Bolívia e depois, no começo dos anos 2000, a Colômbia deixa de ser um polo, deixa de ser o principal ponto de produção da cocaína e passa esse título para os países vizinhos que não tinham uma polícia, não tinham forças armadas preparadas para lidar com esse problema. Talvez o melhor dos exemplos seja o Equador, que agora sofre com altíssimos índices de criminalidade vindos aí de um terceiro período desse Plan Colômbia. Então, primeira etapa deu certo, a segunda deu certo, a terceira começou a criar efeitos colaterais não planejados. Estou contando toda essa história para chegar nessa pergunta. O senhor acredita que essa proclamação de narcotraficante como terrorista pode levar a um efeito colateral que a gente não enxerga agora, mas a médio, longo prazo pode trazer mais danos do que benefícios? Sim, eu concordo com a sua explicação e de sua resposta, sua pergunta, eu digo sim. Por quê? Em geral, no que tange a segurança internacional ou segurança pública, as respostas duras, elas dão bons resultados, mas no curtíssimo prazo. Porque os mecanismos que levam àquelas dinâmicas criminais, eles não são enfrentados. Você prende pessoas, sim, criminosos devem ser levados às regras da lei, você interdita bens, só que as causas pelas quais
no caso que nós estamos discutindo agora, as causas pelas quais o tráfico de drogas acontece, isso não é enfrentado. Você prende as pessoas e isso não é suficiente. E a Colômbia foi um exemplo que só conseguiu dar passos melhores quando o governo local, e em parte com o financiamento americano, estabeleceu um diálogo com as forças, chamadas inclusive até hoje terroristas pelo governo americano. E nessa medida eles conseguiram, por exemplo, fazer cair drasticamente as taxas de homicídios em Medellín e Cali. Mas só medidas mais bem elaboradas, mais bem estruturadas, vão dar uma solução mais assertiva e duradoura no que tange essa criminalidade. Essas questões, como o governo Trump apontou e parece que vai adotar com bastante firmeza, podem dar bons resultados no curto prazo e bons votos também, mas elas não são duradouras. Professor Alan, trazendo a nossa conversa para o mundo dos negócios, né? Aqui em amarelo eu deixei as rotas, né, que elas saem majoritariamente da América do Sul e vão em direção ao México e aos Estados Unidos. E aí, eu estou falando do México porque nessa resolução do presidente Donald Trump, que foi assinada, foi ratificada pelo chanceler Marco Rubio, fala especificamente do cartel de Sinaloa aqui no México. Agora, trazendo isso para o mundo dos negócios, por exemplo, há um impacto enorme no Equador, no porto de Guayaquil, que concentra 90% das exportações do Equador. E a droga passa por aqui. Quando a gente fala especificamente aqui, mais ao norte, nos Estados Unidos, e falando de terrorismo, a gente também tem uma situação mais contemporânea, que são os exércitos profissionalizados. E quando você tem um combate a terrorismo, pode-se chamar essas empresas de segurança, que são praticamente, num termo pejorativo, os mercenários, né? Mas são empresas de segurança com ex-militares, com treinamento militar, com equipamento de grosso calibre, que podem ser contratadas como um exército particular. Isso pode vir a impactar na economia de alguma maneira, com essas empresas de um perfil mais militarizado serem chamadas também para esse tipo de combate? Você tem um cartel, e sim, isso até historicamente, o próprio Estados Unidos teve esse tipo de dinâmica criminal. Você tem ex-policiais, ex-agentes de segurança pública que são chamados, são trazidos por essas organizações criminosas para fazer a proteção dos negócios. No cartel, sobretudo os cartéis mexicanos, dispõem de uma mão de obra de segurança bastante vultosa, bastante grande. Há, todavia, uma discussão, uma diferença bastante fundamental entre narcotráfico e terrorismo. Organizações terroristas, grosso modo, elas visam desestabilizar estados ou, enfim, credos religiosos, raças opostas. O narcotráfico, a priori, né, você tem estados, narco-estados atualmente, mas o narcotráfico está muito mais preocupado com seus negócios. O governo Trump, na medida, e eu já defendi, que como sendo até positivo, na medida que coloca os traficantes como terroristas, pois aciona e permite adotar uma série de medidas financeiras, mas em termos políticos, geopolíticos, isso é um pouco complexo, porque o narcotraficante, em princípio, ele não está visando desestabilizar um Estado. O narcotraficante não quer derrubar o governo americano, enfim, por aí afora. Então, você tratar no mesmo panorama político ambos tipos de atividade criminosa é complicado. E se você pode, contra o terrorista, acionar mecanismos de soberania do Estado, quando você coloca o narcotraficante nesse mesmo, como você disse, balaio, né, nesse mesmo patamar, você também autoriza o seu governo a pensar esse narcotraficante como um atentatório às instituições nacionais, o que, a priori, na América Latina, pelo menos, isso não parece acontecer. Bom, o que a gente concorda também que é o primeiro capítulo aqui de uma situação bastante complexa. Eu tenho certeza, professor Alan Fernandes, que eu vou contar com seus conhecimentos para a gente ver os desdobramentos dessa história que só está começando. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos. Professor de Segurança Pública da FGV,
Alan Fernandes conversou com a gente aqui no Conexão. Professor, boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigado pelo espaço.